O nosso conteúdo ainda continua no segundo bimestre e eu vou fazer a mesma explanação que eu faço com vocês. Eu vou pausando, vou falando e vocês, qualquer dúvida, a gente vai tirar as dúvidas no Google Meet, tá bom? Vamos começar? Capítulo 7, página 88 e 89. Coloque aí. Gastronomia africana, tá, gente? Os negros africanos foram trazidos para serem a mão de obra escrava na lavoura de cana-de-açúcar. Lembra desse assunto? Que eles precisaram vir para poder substituir a mão de obra escrava que era indígena e não estava produzindo tanto. E aí, como eles tinham mais conhecimento na produção de cana-de-açúcar, vieram para substituir essa mão de obra. Os africanos tinham domínio da caça e muitas técnicas de coação ou cozimento. Muitos animais faziam parte da culinária africana também. São eles: elefante, o hipopótamo, a girafa, o javali, o búfalo, o bode, o carneiro, a lebre, o tatu, a lagarta, aves em gerais, cães selvagens, mabeco, que a gente chama também cães selvagens, tá? E outros animais também. Pessoal, esses animais, muitas vezes vocês vão se pegarem pensando, elefante é porque fazia parte da fauna do continente africano. Então a maioria desses animais aqui vocês não têm esse conhecimento de ver popularmente, só em zoológicos, né? Mas na fauna africana é bem comum, é bem fácil de ser visitado, ser visto, tá bom? Vamos lá. Das técnicas de coação conhecidas e aplicadas pelos africanos, faziam parte assar, grelhar, defumar e conservar esses alimentos. Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados também. Já os defumados eram feitos com diferentes madeiras. A conservação das carnes era realizada utilizando-se sal, ervas aromáticas e pimenta. Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos, tá? Eles utilizavam mais o cozimento, defumação, o grelhar era muito mais fácil para eles, era muito mais cômodo, né? Porque eles utilizavam muito fogão a lenha para poder fazer isso. Vamos passar. Eles utilizavam a manteiga apenas para passar no corpo e o azeite como remédio ou cosmético para o cabelo. Então é uma das coisas bem interessantes que a gente pode frisar aí no capítulo, é que manteiga não era para passar no pão não, era no corpo. E o azeite era remédio, tá, gente? Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, o inhame também é conhecido como cará, tá? É uma raiz que a gente vê muito no supermercado, é cozida e a gente come, tá? Colocando água com sal, cozinha e ela fica salgadinha. Frutas, especialmente a banana e o coco, café, o quiabo, o gengibre, o jiló, o açafrão, a pimenta malagueta e o azeite de dendê são ingredientes típicos da culinária africana, tá, gente? Os africanos não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Outro ponto também muito importante para que vocês fixem aí do conteúdo: galinha nem pensar para eles e ovo era remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, eles viviam nas senzalas, ok? Lembrança aí do conteúdo, senzalas, a casa que eles ficavam, né? O local onde eles ficavam, amontoados até, muitos negros, eles viviam na senzala. Outros viviam na casa grande, mas quando eram escravos que trabalhavam na cozinha da casa grande. Em algumas senzalas havia fogões, onde eles preparavam os alimentos que cultivavam ou que recebiam dos senhores de engenho. O senhor de engenho é o dono da fazenda que produz cana-de-açúcar. Tá? A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carne ou de animais, quando podiam caçar ou recebiam dos seus senhores também. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinhas de sorgo. Destas originou-se o cuscuz, que na África era feito de semolina, trigo ou sorgo. Só que os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desse prato. Além deste,
Outros pratos foram nascendo quando os africanos conheceram o milho. São eles os nossos pratos típicos juninos, a canjica, o mugunzá, o angu, a pamonha, o bolo de milho. Com o açúcar, muitas receitas de doces também foram geradas, fazendo técnicas dos cozimentos africanos, portugueses e moura, que é a culinária árabe, tá? A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta por muitas contribuições dos povos africanos, gente, e dos seus descendentes também. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas. Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem a moquecas, feijoadas, o mocotó, o acarajé, a galinha de caçarola, o xinxim de galinha, o lombo de porco assado com rodelas de limão, o caruru, o vatapá e etc. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão, que vinha constantemente acompanhado pela música e pela dança também. Aqui é uma parte do texto do livro de vocês, tá, gente? Essa parte aqui é falando sobre algumas comidas afro-brasileiras, o acarajé, o abará, certo? O caruru, o mugunzá, o quiabo, o vatapá, e vem dizendo como ele é feito, ok? Eu vou pedir para que coloquem no vídeo de vocês, aí vocês vão ver os ingredientes. Essa parte aqui vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? A gente vai passar para as imagens. E aí o acarajé, ele é feito de feijão, o bolinho, ele é feito de feijão, ele é frito no azeite de dendê, e o recheio, ele é feito de camarão. Utiliza também pimenta malagueta. Aqui é outra moqueca, né? Feito de camarão também, o cuscuz, a farinha, eles utilizam, gostam muito de arroz branco. A feijoada com feijão preto, com pedaços de porco, linguiça, rabo, orelha, né, e todas as partes que o porco, o pé. Aqui é a galinha, né, que é feita, o xixim de galinha, a galinha aí feita com vários ingredientes africanos. Aqui é como eles comem a carne desfiada, a farofa no meio e o feijão ao lado. Não tem arroz. Muitas vezes eles não utilizavam arroz, eles comiam com farinha e faziam bolinhas assim. Pega o feijão, amassa na mão com farinha e a carne, faz umas bolinhas e eles comiam. Bem interessante. As crianças amavam quando crianças comiam assim. Muitas crianças amavam. Eu era uma das crianças que amava comer assim. Cuscuz. O cuscuz, ele é dividido em 3 categorias, tá? Aqui no Brasil. A gente pode encontrar o cuscuz feito assim como um bolo, tá? Que a gente chama até de ele feito com ovos, com verduras, e é colocado na forma e ele é desenformado e fica assim, como um bolo. Pode ser feito na cuscuzeira, que é aquele cuscuz típico que a gente come em casa, que é feito com a massa de cuscuz, molhada na água com sal, e depois pode ser colocado coco, como pode ser colocado o queijo, enfim, ele é cozido no bafo. A parte de baixo da cuscuzeira tem água e essa água fervente cozinha, o bafo cozinha, né? O vapor cozinha a massa. E pode também ser o cuscuz doce, que é o cuscuz branco. Algumas vezes você deve ter visto já em algum lugar, ele é feito também de uma massa de cuscuz, essa massa é branca, ela é mergulhada no leite quente e aí a massa incha. Após ela inchar, ela fica de uma forma que você pode cortar. Para colocar por cima, a gente coloca leite condensado à vontade, então ele fica um cuscuz doce, ok? Aqui são alguns ingredientes que os africanos utilizam muito. A pimenta malagueta é muito utilizada, o camarão é muito utilizado, a farinha de mandioca, a farinha de milho, o feijão preto. Então tudo isso são ingredientes que não podem faltar na culinária africana, gente. Aqui é um doce. E para finalizar nossa aula de hoje, eu coloquei um doce que é feito africano, que é feito assim, ó, ele é colocado vários ingredientes, ele é cozido, depois ele é enrolado. Ele pode ser feito de abóbora, como pode ser feito de mamão verde. E aí depois ele é açucarado no açúcar fino.
Ele é muito gostoso. Eu queria depois que a gente pudesse comentar sobre esses doces no Google Meet, porque são bem gostosos, são bem interessantes e dá pra gente fazer aí pro São João de cada casa. Cada casa pode aí pesquisar essa culinária e divulgar, tá bom? E eu agradeço a vocês, a gente se vê nas próximas aulas, no Google Meet também, e um beijo. Tchau, pessoal! Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.